E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem, descansados e preparados para mais uma aula de língua portuguesa aqui do nosso canal. Como de costume, vamos começar fazendo a correção da atividade referente ao assunto que vocês estudaram na semana passada, referente à nossa aula de número 32. A primeira questão, ela solicitou que vocês escrevessem a finalidade de uma carta de solicitação. Vocês estão lembrados qual a função da carta de solicitação? Vejam aí que a finalidade dela, como o nome já diz, é de solicitar algo, fazer um pedido. E o objetivo desse pedido é que ele seja resolvido, né, para alguém que consiga resolver aquilo que se tem como objetivo na carta. Segunda questão, vocês fizeram a leitura do gênero textual que aparece no slide. E, em seguida, diz, o texto lido pertence a qual gênero textual? Então, se você marcou a alternativa B, está correto, né? Carta de solicitação, que se refere ao gênero lido. Terceira questão. Vocês conseguiram observar qual, né, a quem foi dirigido o pedido, né, feito na carta? A alternativa correta é a letrinha A. Vejam que foi solicitado aos pais dos alunos dos sextos anos do ensino fundamental, né, que eles providenciassem um livro que seria utilizado. A quarta questão, vocês deveriam se atentarem quanto ao uso da linguagem. Se é uma linguagem mais formal, informal, uma linguagem regional. Qual foi a linguagem que foi utilizada na produção da carta que vocês leram? Então, vejam aí, se você marcou a letra C, essa é a alternativa correta, uma linguagem formal. Quinta e última questão, vocês deveriam fazer uma pesquisa, né, no celular ou no próprio dicionário físico em relação à palavra aquisição. Então, qual seria, né, uma palavra sinônima que continuasse fazendo o mesmo sentido? Né? Então, vejam que uma palavra que nós poderíamos fazer essa substituição é a palavra obtenção, certo? Que traz o mesmo significado, um ato ou um processo, o efeito de adquirir algo, tomar posse. Então, encerramos a correção da nossa atividade. Tenho certeza que vocês conseguiram se sair bem, certo? Com as respostas. Quem errou alguma, não se preocupe, né? Você já está de parabéns só por estar tentando e participando desse processo, que você só tem a crescer e ganhar com isso. Agora sim, nós vamos conversar um pouco sobre o conteúdo da nossa aula de hoje, né? Que é sobre carta. A carta de reclamação. Na aula passada, nós estudamos sobre a carta de solicitação. Então, você deve estar se perguntando, mas professora, não são a mesma coisa? Não trazem o mesmo significado? Não. Apesar das cartas de solicitação e reclamação possuírem uma semelhança entre si,
elas têm propósitos, aliás, diferentes, tá certo? Vamos entender, antes de conversar sobre a carta, vamos entender essas diferenças que existem. Diferença entre a carta de reclamação e solicitação. Como vocês bem sabem, né, a carta de solicitação tem como intuito fazer uma solicitação a alguma figura de poder, ou seja, eu vou solicitar algo, né, alguma autoridade que possa solucionar aquele meu problema, né, um problema individual ou coletivo. Já a carta de reclamação, veja o nome, né, que traz esse teor, toda essa questão, né, uma indignação, né, algo você vai mostrar a respeito, né, de uma compra. Então, a carta de reclamação tem esse objetivo, né, apresentar uma indignação a respeito de algo que você adquiriu, certo? E que essa empresa venha a atender e resolver esse problema que deixou você consternado, por exemplo. Na carta de solicitação, o remetente, né, ou seja, aquele que escreve a carta, está em uma posição de falta, né, porque ele está precisando que algo seja solucionado. E por isso ele vai fazer essa solicitação para alguém com o objetivo de que esse problema seja sanado, né, amenizado, ou quem sabe até mesmo, de toda forma, seja concluído, né, que não haja mais esse problema, seja resolvido. Na carta de reclamação, né, o remetente, aquele que escreve, está já em uma posição de prejudicado. Então, vejam aí a diferença, né? Porque alguém que, por algum motivo, sente essa necessidade de apresentar uma indignação. Ele tem motivos para isso, certo? Para escrever na carta. Lógico que vai ser uma escrita de modo respeitoso, com os pronomes de tratamento, conforme vocês viram na aula passada. Mas que, através dos argumentos, né, o remetente ele consegue expor essa indignação dele a respeito, né, do que foi comprado, por exemplo, consumido por ele. E o que é, afinal, uma carta de reclamação? Como vocês viram, a carta ela possui vários subgêneros. Você deve estar se perguntando, professora, mas a carta é algo antigo que nós não utilizamos mais. Então, vejam que a carta hoje tem várias possibilidades, né? A carta pode ser escrita manuscrita, a punho? Pode. A carta pode ser escrita também em um meio muito utilizado, principalmente não só por vocês jovens, mas por todos nós, que é um meio digital, né? Essas novas tecnologias, plataformas, que nos possibilitam, né, que escrevamos cartas, né, digitadas e podemos enviar por e-mail, por exemplo. Então, veja que nós temos outros meios de produzirmos e enviarmos essas cartas, certo? Então, a carta de reclamação tem como principal objetivo expressar uma insatisfação, uma indignação pessoal ou coletiva, tá certo? A carta de reclamação também é uma forma de protesto a alguma lesão sofrida pelo autor. Esse gênero textual estabelece interação entre interlocutores. Quem são os interlocutores? As pessoas que estão fazendo parte do processo comunicativo, tá certo? Estão recebendo, emitindo a mensagem, então são os interlocutores. Assim como na carta de solicitação, na carta de reclamação, essa relação que existe entre destinatário e remetente não é uma relação próxima, né? Até porque você vai estar escrevendo, direcionando a carta a uma autoridade, né? A uma empresa. Então, há essa relação, né? Que não é tão próxima. Porém, há algo, né? Que une esses dois elementos, o remetente e o destinatário. Né, que, por exemplo, é o produto, né, o motivo, algo que gerou, né, essa lesão, por assim dizer, por parte do remetente, certo? Que faz essa união. Apesar de estar concentrado na reclamação, o texto em questão carrega muitas vezes a solicitação, né? Então, vai ter esse foco também, né, de solicitar que seja resolvido aquele problema. De certo modo, reclamar já é solicitar uma postura de mudança, né? Uma ação
interventiva, né, que realmente busque resolver. Logo, esse gênero textual possui um valor prático, na medida em que tem uma função e intenção bem direcionada a uma ação. Então, vejam que são cartas que são utilizadas, sim, diariamente, né, pelos consumidores, pelas pessoas em geral, certo? Que fazem parte da sociedade e que trazem, né, essa função comunicativa e que têm uma intenção importante, são utilizadas e direcionadas a algum problema, né? Buscam amenizar e resolver, certo? Temáticas que surgem. Qual é a estrutura da carta de reclamação? Então, a estrutura da carta de reclamação segue a mesma estrutura da carta de solicitação, tá certo? Das cartas de forma geral, né? Como o local e a data, onde e quando nessa carta foi escrita por esse remetente, a saudação, né, o corpo da carta. Então, a estrutura vai ser a mesma. Você vai só ter que focar no caráter argumentativo, porque é uma carta que você vai buscar legitimar sua indignação, né? Você vai mostrar o quão é importante que esse problema seja sanado. Então, é importante ter a presença dessa argumentação. Com a carta de reclamação, como a carta é emitida a instituições, então a saudação pode ser direta à marca, não a uma pessoa específica, né? Você pode fazer esse direcionamento diretamente à empresa. No início do texto, apresenta-se a exposição do problema, ou seja, a situação ocorrida que gerou toda essa insatisfação por parte do autor. Então, portanto, a linguagem, né, como eu comentei anteriormente, já que não há essa questão de proximidade entre os interlocutores, então deve-se optar por uma linguagem formal, né, a linguagem que é unificada e compreensível a todos. Na sequência da carta, né, busque priorizar em apresentar os argumentos que comprovam a consciência do erro na situação, né? Se teve algum erro, se você sente-se injustiçado, então é importante que você mostre esse argumento na carta. Então, por que eu preciso fazer isso? Porque é uma carta de reclamação e tem como intuito, né, você convencer a empresa que está fazendo a leitura, que vai posteriormente fazer a leitura da sua carta, né, que ela perceba que seu argumento ele foi bem embasado e precisa sim de uma solução, quem sabe até mesmo imediata. Vamos agora ler um exemplo, né, de uma carta de reclamação e fazer a análise após isso. Então, nós temos aqui, né, no início, o local e a data, São Paulo, 15 de novembro de 2020. O vocativo, a empresa X, né, não foi citado aqui, lembrando que essa carta é meramente ilustrativa, certo? Foi uma carta fictícia, criada. Eu, Mariana, no dia 1º de novembro deste ano, encontrei no site da loja oficial da marca o lançamento do novo tênis para corredores. Segundo a propaganda, era a melhor tecnologia do mercado. Ao consultar o frete com o CEP do meu endereço, constou que a entrega seria no valor de R$ 25, mas o prazo teria a vantagem de serem 3 dias úteis. Como realizei a compra no domingo, o prazo seria até quarta, dia 4 de novembro. Realizei a compra com toda expectativa para o próximo campeonato, que ocorreu no dia 14 de novembro, 13 dias após a efetuação da compra. E, apesar da margem de tempo, do valor do frete e da promessa dos 3 dias, o meu tênis ainda não foi entregue. Até o dia do campeonato, entrei em contato com o e-mail oficial da loja para relatar o problema, acreditando que, com o tempo disponível, não haveria grandes problemas e o tênis seria entregue a tempo. Duro engano. A melhor tecnologia do mercado não consegue sequer ter um serviço de atendimento ao cliente eficaz, transparente e proativo. Hoje me sinto imensamente frustrada pela minha não participação na tão sonhada competição.
com um misto de arrependimento por ter investido as expectativas do meu sonho em uma marca que não apresenta comprometimento ético. Assim, diante do exposto, solicito que meu produto seja entregue em até 7 dias úteis, ou até a devolução do meu dinheiro. Caso contrário, serei obrigada a acionar as medidas legais necessárias para solucionar a questão. Atenciosamente, Mariana Silva. Então, veja aí, né, que na carta, né, qual foi o problema que surgiu, né, para que a Mariana escrevesse, produzisse essa carta e enviasse a essa empresa X. Então, vocês perceberam que foi devido, né, à entrega de um tênis que teria um campeonato, um prazo, e não foi chegado nesse prazo. Por isso, ela ficou muito triste com a situação e escreveu uma carta reclamando à empresa, né, e pedindo que medidas fossem tomadas. Então, veja que nós acabamos de ler um exemplo de uma carta de reclamação. Em razão de quê? Em razão da não entrega de um produto. Isso acontece, né, no nosso dia a dia? Acontece, certo? A autora, no intuito de reforçar sua argumentação, ela faz a narração, né, ela descreve como tudo deveria ocorrer, não ocorreu da forma que ela esperava, a data da entrega. E a personagem principal, né, a Mariana, a cliente, ela é uma vítima de uma ineficácia do serviço de entrega e no atendimento ao cliente. Então, os detalhes sobre esse processo são importantes, porque comprovam o ponto de vista da autora, né, da que escreveu, remetente. Do mesmo modo, no finalzinho, ela fala, né, que se não for resolvido dentro do prazo, que ela estabeleceu os 7 dias, então seria necessário até mesmo ir à área jurídica, né, para que isso fosse resolvido. Então, veja aí que a carta de reclamação ela tem esse teor argumentativo, né, onde o remetente busca, né, argumentar, direcionar na carta a razão pela qual, né, ele foi lesionado, certo, pessoal? Então, segue as referências da nossa aula, espero que vocês tenham compreendido. Conto com a participação nos nossos próximos encontros. Até lá!